Olá, continuando nossa série de vídeos das avaliações, da revisão das avaliações, temos aqui um trabalho que ele possui muitas sugestões, tá? Ele teve vários erros, mas que sempre pode ser melhorado. Bom, o primeiro é que eu recebi ele com uma com uma imagem, né? Como uma imagem, eu falei para vocês que deve ser feito em forma de escaneamento, então ficou muito difícil de visualizar, não dá para saber se tem mais cotas, se tem mais arestas, né? O que dá para ver é isso que vocês estão vendo aqui, aí no vídeo, tá? Não muda muito do que eu estou vendo diretamente no arquivo, tá? Então, uma das coisas que faltou aqui é a questão do desalinhamento em relação aos detalhes, tá? Aqui a circunferência, ela deveria ter uma curvatura, né? Mantendo-se apenas um centro, né? O centro deveria ser aqui e a curvatura deveria ser realizada com compasso, tá? E aí o que acontece? Como ela foi executada dessa forma, né, ela possui um raio aqui, ao invés de haver um apenas, ela possui mais de um raio. E aí a projeção dessa aresta não visível, né, dessas duas arestas não visíveis, ficou no mesmo alinhamento. Por isso que o aluno fez aqui, manteve o mesmo alinhamento com a parte superior. Mas isso é apenas se ele for se se esse detalhe, né, for retangular. Como ele começa com uma curvatura que é tangente a esse ponto, ele deve projetar uma superfície além, né, da linha superior. Então, ela deve ter uma entrada por causa dessa curvatura, tá bem? Então, por isso que eu acho que o aluno fez na mesma linha, né, que as arestas superiores, mas ela vai um pouco além, porque ela deve encontrar a curvatura, tá? Como ela encontra a curvatura mais perto do centro, né, ela tem essa entrada, então deve-se eliminar essas duas linhas aqui, tá bem? Algumas cotas estão faltando, tá? As totais estão aqui, né? Temos a de 80, a de 50 e a de 52. Tá? Mas algumas cotas, quais? Nós não temos a altura dessa superfície aqui, né? Que aqui é um tracejado. Ela não está aqui, que deveria ser a posição correta de fazer a cotação. Por quê? Porque aqui ela está representada como uma aresta visível. Então, deveria se ter uma cota aqui. Claro que, conforme eu falei nos outros vídeos, né? Não tem espaço aqui, né? Porque foi executado a 7 milímetros. Então, deve ser dado mais espaço para poder cotar. Só que aqui tem que levar em consideração o quê? Essa cota de 30 e essa de 50, elas foram tomadas da base lá superior. E essa aqui, ela está sendo tomada da base inferior. Então, tem que ser feita uma padronização. Ou tomar todas as cotas da base inferior, né? Puxar uma daqui, depois uma da outra, depois uma da próxima e da final, em relação à base apenas, tá? O que acontece aqui é que foi tomado de duas bases diferentes, tá? Isso prejudica na hora da fabricação, né? E também do entendimento. Muito bem. Outra coisa é quanto à distância das cotas em relação à vista e distância entre cotas, tá? Algumas delas estão padronizadas, né? Tem 7 milímetros. Outras estão muito próximas, né? Tanto na distância que tem da cota em relação à peça, como também aqui, que é a distância, a princípio, né, parece que tem 7 milímetros, mas ela não possui uma padronização, tá? Tem umas que tem uma distância muito maior, né? Dá para ver aqui a linha em relação a essa aqui, tá? A distância é muito grande. Então, a questão da distância de cotas, né, das cotas em relação às vistas e entre cotas tem que ser mantido a relação de 7 milímetros.
Outra coisa é o seguinte, todos os pontos, a maioria dos pontos foram tomados como se fosse uma caixa externa de 1 milímetro, que era um dos padrões que eu havia mencionado para vocês. Só que aqui, essa cota, parece que ela foi feita depois, né? Porque essa aqui parece que tem uns 7 milímetros, depois tem essa de 30. Eu não sei se o aluno esqueceu, né, de fazer essa de 30 aqui, e acabou depois fazendo anterior. Então, aqui tem uma distância menor, né? Deve ser considerado a parte mais externa da peça. Então, a cota deveria ser tomada desse ponto. Então, é isso que eu digo. Ó, a distância que tem daqui a aqui também não é 7 milímetros. Pode ser que tenha sido um erro ou não. Outra questão que está fora do padrão é a linha de simetria. A linha de simetria, ela deve sempre começar, tá? Eu vou fazer uma aqui do lado só para vocês entenderem, mas na verdade ela deveria ser no centro, tá? Mas ela deve sempre começar dessa forma, tá? Metade para cada lado o traço. Sempre começando com um traço. Aqui nesse caso começa no meio entre um traço e um ponto, tá? E aqui começa com um ponto. Aqui deveria ser começado com dois traços, né? Tanto num sentido quanto no outro. Aqui deveria ter uma cruz, tá? Então, levando em consideração, fazer a vista mais embaixo aqui para vocês verem, ela deveria ser assim, tá? Tem um detalhe aqui, e depois tem outro detalhe aqui. Só para exemplificar, né? O detalhe, ele deve começar aqui, sempre com traço. E por que não existe essa parte aqui? Essa parte aqui é a finalização da peça. Não é a linha de centro aqui. Não existe uma circunferência aqui. Da forma como foi feita, é como se aqui tivesse uma circunferência. Mas não tem circunferência aqui. Bom, então aqui o que tem? Tem uma aresta visível, tá? Então deveria ter sido começado dessa forma, né? E depois ser dada a sequência. Sempre lembrando que a linha de centro, a linha de simetria, ela é sempre fina, né? Esses pontos aqui, eles estão muito espessos, eles devem acompanhar, tá? Então aqui, o aluno fez da forma correta, né? Dá para ver que é mais fina, e aqui sim é que tem que ter a linha de centro. Só que, de novo, ele começou por um ponto aqui. Deve ser iniciar por um símbolo de mais, né? Ou uma cruz, como vocês preferirem falar, né? Então, deveria ter sido dessa forma. E aqui deveria acabar com traço, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de executar linha de centro, linha de simetria, linha de profundidade, né? Porque elas são todas parecidas, né? Em relação à questão de como ela inicia, que é sempre com traço e nunca com ponto, tá? Aqui tem uma cota que é bem estranha, né? Porque ela tem uma cota que está no segundo nível, né? Então, imagina, daqui até aqui, que é a primeira cota de 50, tem os 7 milímetros, né? Então, não tem nada embaixo dela aqui, ó. Não tem nenhuma cota. Então, então tá certo, 7 milímetros. E embaixo dessa aqui de 20 milímetros, também não tem nenhuma cota, ó. Não tem uma cota daqui até aqui, né? Tem só a cota de 20. Aí o aluno puxou lá em cima, nos 14 milímetros. Mas vejam bem, não tem nenhuma cota aqui embaixo. Então, ela deveria vir aqui, né? Na mesma altura que a de 50. Por que o aluno não fez isso aqui? Porque ele quis evitar que a cota ficasse encadeada. Da mesma forma, a cota ficou encadeada. O que é a cota encadeada? A cota encadeada é quando eu tenho uma cota tomando de uma base, quando ela finaliza, começa outra. Tá? Eu já expliquei para vocês que não deve ser executado dessa forma, porque se eu executar o erro, né, se eu tiver um erro
ou apenas uma tolerância, né? Que muitas vezes as peças possuem tolerância. Então, nós vamos falar em erro, vamos falar em tolerância. Se aqui existe uma tolerância maior e aqui uma menor, pode ser que uma influencie demais a outra. Então, as cotas têm que ser levadas em consideração, a sua tolerância, é claro, e para isso, cotas encadeadas evitam, né? Não fazer cotas encadeadas evita esse problema. Tá? Então, nesse caso, a cota de 20 deveria vir aqui, né? No mesmo nível de 50. Mas, como ela não deve ser feita, né? E vocês sabem bem, que essa cota de 20, ela está cotando o quê? Ela está cotando uma borda numa circunferência. Isso aqui é a borda de circunferência. Então, não deve ser cotado. Como o aluno puxou uma linha de simetria aqui e disse que isso aqui é 50 de diâmetro, tá? Tem 50 de diâmetro. Mas a peça tem 80, 80 menos 50 dá 30. Dividido por 2 dá 15. A conta nem fecha aqui, tá? Então tem que tomar cuidado também com a questão das cotas, tá? Claro, eu não conferi as cotas, não sei se essa aqui tá correta, né? Ou se essa aqui está correta, ou se essa aqui está correta. Mas a conta não está fechando. 80 menos 50 dá 30, dividido por 2 dá 15. Então tem 15 aqui desse lado e aqui tem outros 15. Tá bem? Então esse é um dos cuidados. Então, uma cota está faltando aqui, essa cota não deve existir, não é necessária, tá? A outra cota é a altura, né? Que se nós tomarmos como base essa linha aqui, nós deveríamos fazer a altura aqui, tá? Então, falta essa cota aqui, tá? Que é da altura. Aí vocês vão me dizer, tá, mas professor, o senhor está cotando em aresta não visível. Deve-se evitar. Não tem como evitar aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho uma aresta não visível e aqui ela também aparece, tá bem apagada, tá? Mas ela tá aqui, ó. Aqui também ela aparece em aresta não visível. Existe uma forma de transformar essa aresta visível, aresta não visível em visível? Sim. Fazendo um corte parcial ou um corte total, daria para fazer isso aí. Mas como nós não vimos ainda cortes, né, vamos entender que a forma correta de cotar essa peça seria assim, cotando em aresta não visível. Tá bem? Outras cotas que estão faltando com relação a essa vista aqui, tá? Que no trabalho é como se fosse a vista superior, tá? Porque a princípio o aluno indicou como primeiro diedro. E ela, na verdade, está posicionada como se fosse em primeiro diedro. Então, aqui também, ó, não tem nenhuma cota embaixo desse espaço do 20 aqui. Mas o aluno puxou lá no segundo nível, nos 14 milímetros. E aqui, a princípio, ele teria deixado 7, que, como eu já falei, não é 7 milímetros isso aqui, né? Bom, então, por que o aluno fez isso aqui? Para não deixar a cota encadeada. De novo, da mesma forma, ele deixou a cota encadeada e ainda assim errou porque colocou num nível diferente. Que aqui não existe cota abaixo dessa de 20. Como acontece aqui, ó, essa aqui é 40. O que tem abaixo do 40? Tem o 20 e aqui acredito que seja o 10. Mas está bem ruim de ver porque está muito rasurado, né? Bom, mas vejam bem, precisaria ter cotado esse 10. Vamos fazer a conta. Ó. Isso aqui é 40. Isso aqui é 20. Tá? Isso aqui poderia ser 10 e aqui também 10. Poderia ser diferente? Essa medida? Poderia ser maior de um lado, maior do outro? Poderia. Poderia ser diferente. Mas eu devo cotar aqui. Aqui é o único lugar que eu tenho para cotar ela. Eu poderia ter cotado todos em relação a uma base, né? Eu poderia ter feito ela aqui, né? Se eu usar esse aqui como base,
Poderia ter cotado ela aqui, depois coto a outra até aqui, para não precisar colocar 20, então essa aqui ficaria 10 e essa 30, tá? E aí a última eu não preciso cotar, né? Ela já está aqui, 40, então eu já tenho os três, as três cotas, e aí depois posso continuar daqui ainda. Se eu não quiser fazer aqui, eu posso colocar algumas cotas aqui. Essa cota de 40, ela é também essa cota aqui. Depois eu tenho a de 52, só que me falta ainda uma cota, que é dessa linha aqui, desse canto aqui, que eu poderia puxar daqui. Tá bem? Então agora sim, eu tenho uma boa quantidade de cotas, que ainda não é o ideal. Por quê? Porque eu falto as cotações em relação ao sentido longitudinal aqui, tá? Eu tenho na altura, já acabei. Essa cota de 52, ela aparece aqui, tá? Então, o que falta cotar? Falta cotar justamente essas informações aqui e essa aqui, né? Então, eu precisaria primeiro cotar, como a peça é simétrica, eu não preciso cotar dos dois lados. Então, são poucas cotas. Eu primeiro coto essa aqui. Depois eu coto a próxima, que na verdade foi cotada lá na parte superior, que é de 20, que eu não preciso cotar, porque eu já sei disso, já sei dessa cota. Então, eu posso cotar esse outro detalhe, né? E aí, depois, se eu quiser, eu posso cotar até o final. Mas daqui eu já consigo saber, né? Porque se eu tenho o tamanho total da peça, né, menos essa parte aqui, que é igual a essa parte aqui, eu vou ter esse tamanho. Mas para facilitar a vida de quem vai construir, eu posso simplesmente puxar aqui. Não é cota duplicada, então eu posso utilizar ela tranquilamente. Quem está executando também conseguiria saber da outra forma, mas eu estou facilitando a vida, né? Então, mas lembrando, não era necessário. Se ainda vocês quiserem, vocês podem puxar uma outra cota para vir até aqui, ó. Também vai facilitar, tá? É uma cota que vocês estão duplicando? É uma cota desnecessária? Até é desnecessária, mas isso auxilia na hora da execução, tá? E não polui desenho. Então, essas cotas são bem informativas, né? Para que quem for executar a peça não precisa ficar fazendo contas, né? Não precisa ficar com uma calculadora do lado para saber quais são essas distâncias. Bom, outra questão das cotas é como elas estão posicionadas, né? Dá para ver que esse 30 está virado, tá para o lado direito da linha de cota, né? A linha de cota está aqui, ó, esse 50 também. Então, conforme é o padrão, as cotas têm que ser sempre acima, então a legenda desse desenho, ela está posicionada para baixo aqui, tá? Essas cotas estão corretas porque estão à esquerda, tá? Essas aqui estão acima. As únicas que estão erradas são essas duas aqui que estão à direita. Então, como é que elas deveriam ter sido produzidas aqui? Dessa forma, tá? E o 50 eu vou deslocar um pouquinho para cá, tá? Tá? Então, ficaria à esquerda da linha. Tá? Se eu tenho essas cotas aqui, não é porque elas estão embaixo do desenho que eu vou colocar a cota aqui. Não, tem que colocar sempre a cota, né? Eu vou botar a cota aqui, vou colocar um valor qualquer, né? Aqui é 5, aqui
aqui talvez é 20, né? Então, tá sempre acima da linha, tá? E sempre à esquerda da linha, tá? Então, tem que tomar cuidado com, na verdade, foram só essas duas aqui que ficaram erradas. Algumas rasuras apareceram no desenho, né? Acredito que no trabalho tenha ficado até mais, né? Porque aqui ficou bem apagado, principalmente aqui, ó, nessa parte aqui, não aparece linha, parece que foi apagado. Não sei, o aluno parece que não teve tempo e enviou assim mesmo. Questão das linhas auxiliares, né? As linhas auxiliares, elas estão muito extensas em algumas das cotas, né? Dá para ver aqui também. Elas devem ficar quanto? 2 milímetros além da cota, tá? Só 2 milímetros. A linha de cota está aqui. Além da linha de cota, o correto é 2 milímetros, aproximadamente, tá? A distância entre cotas já comentei. A escala desse desenho, a escala poderia ter sido maior, seria bem mais fácil de fazer a visualização, tanto das cotas como dos detalhes. E a princípio, o que tinha para ser dado de sugestões, né, nesse desenho, são essas. E aí vamos ficando por aqui para esse desenho, né? Espero que o aluno refaça todas essas sugestões e depois, se tiver mais alguma dúvida, né, que possa entrar em contato, tá bem? Então, um abraço a todos e até a próxima.